irmãos do canal Católicos de Maria, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui em nosso canal. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos muito difíceis dentro da nossa igreja. Parece que a cada dia os abusos litúrgicos se tornam mais comuns. E o que deveria ser o coração da nossa fé, a liturgia, está sendo tratado como uma banalidade que fere profundamente a sacralidade do altar e a dignidade do culto a Deus. Como católica, isso me causa uma dor imensa. É inadmissível ver celebrações que deveriam ser um reflexo do céu sendo transformadas em shows, manifestações ideológicas e, em casos mais graves, em verdadeiras profanações. O altar, que é o lugar do sacrifício de Cristo, não pode ser tratado como algo comum. Ele não é uma mesa qualquer, é o lugar mais sagrado da igreja. No Brasil, temos visto isso acontecer em muitos lugares, incluindo a Basílica de Aparecida, onde erros graves têm sido registrados e compartilhados por fiéis chocados com a falta de zelo. Como devota, me pergunto: onde está o cuidado com aquilo que é mais precioso para a nossa fé? E quando achamos que já vimos de tudo, somos surpreendidos por casos ainda mais absurdos, como o que aconteceu recentemente na Espanha. Na paróquia do Santo Cristo da Misericórdia, em Boadilla del Monte, colocaram o altar dentro de um chiqueiro na missa de Natal, com animais vivos no espaço, que deveria ser reservado para o sacrifício eucarístico. Isso não é apenas um erro, é uma afronta ao sagrado e um tapa na cara dos fiéis. Essas situações nos fazem refletir profundamente sobre o estado atual da nossa igreja. Será que estamos vivendo um tempo em que muitos perderam o senso do que é verdadeiramente santo? Será que estamos nos afastando tanto da tradição que até o altar já não é mais respeitado? Agora eu te convido a assistir esse vídeo até o fim, porque precisamos abrir os olhos para a gravidade desses abusos e, como católicos, nos posicionar em defesa do que é sagrado. Afinal, se nós não zelarmos pela nossa fé, quem o fará? Irmãos, quando pensamos na liturgia, lembramos do momento mais sublime da nossa fé, a renovação do sacrifício de Cristo no altar. É algo tão sagrado que deveria ser tratado com máxima reverência. No entanto, o que temos visto? Uma banalização que nos envergonha como católicos e entristece profundamente o coração de Deus. Aqui no Brasil, os exemplos de abusos litúrgicos se acumulam. Um dos casos mais preocupantes é o que tem ocorrido na Basílica de Aparecida. Desde a chegada do arcebispo Dom Orlando Brandes, muitos erros graves têm sido registrados e divulgados por devotos e romeiros que não conseguem mais se calar diante do que presenciam. Missas que deveriam ser momentos de oração e contemplação se tornaram espaços de experimentações e distorções que fogem completamente da tradição e do respeito ao sagrado. Como católica, é impossível não sentir uma mistura de tristeza e indignação ao ver isso acontecer justamente no maior símbolo de devoção mariana do Brasil. A Basílica de Aparecida não é apenas um ponto turístico, ela é um local de fé, de encontro com Deus e deveria ser exemplo de zelo e dignidade litúrgica para todo o país. E o problema não é exclusivo do Brasil. Casos semelhantes têm ocorrido em outras partes do mundo. Na Espanha, por exemplo, o recente abuso ocorrido na paróquia do Santo Cristo da Misericórdia, onde animais vivos foram colocados no altar durante a missa de Natal, é um reflexo de como a sacralidade está sendo tratada, com descaso. Isso não é apenas uma questão de tradição, é uma afronta direta à nossa fé e àquilo que acreditamos como católicos. Esses episódios nos mostram que o problema é global e que a crise de respeito ao sagrado não conhece fronteiras. Precisamos nos perguntar: como chegamos a esse ponto? Onde está o zelo pelo altar? Onde está o amor pela Eucaristia, que é o centro da nossa fé? Essas perguntas precisam ser feitas e discutidas, porque não podemos nos acomodar diante dessa realidade que só cresce.
Eu vejo esses casos e penso: se nós católicos não tomamos uma atitude, quem tomará? Se não levantamos nossas vozes em defesa da liturgia e do altar, o que será da nossa igreja no futuro? É hora de nos posicionarmos com firmeza e com fé, porque o que está em jogo não é apenas uma tradição, mas o coração da nossa vida espiritual. Meus irmãos, se já não bastassem os abusos litúrgicos que testemunhamos em nosso país, precisamos olhar para o que está acontecendo no mundo e entender que a crise é muito mais profunda do que imaginamos. Recentemente, um caso gravíssimo ocorreu na paróquia do Santo Cristo da Misericórdia, em Boadilla del Monte, na Espanha. E o que aconteceu ali é algo que nos deixa perplexos e indignados. Na noite de Natal, a celebração, que deveria ser um momento de alegria, adoração e reverência ao nascimento do Salvador, foi marcada por um verdadeiro escândalo. O altar, o lugar mais sagrado de uma igreja, foi transformado em um chiqueiro. Literalmente, colocaram animais vivos como vacas e cabras em cima do altar, sob o pretexto de criar um presépio realista. Mas, meus irmãos, o altar não é um cenário ou uma decoração. É o local onde o sacrifício de Cristo é renovado, onde o céu toca a terra e o corpo e sangue de nosso Senhor são consagrados. Vê-lo tratado dessa forma é uma afronta ao próprio Cristo e à nossa fé. Essa cena não é apenas um erro litúrgico, é um desrespeito ao que temos de mais sagrado. Como católica, eu fico imaginando o que deve ter passado pela cabeça dos fiéis presentes. Será que ninguém se levantou para dizer: isso é errado, isso não pode acontecer? A cada dia que passa, parece que muitos estão perdendo a noção do que é sagrado e do que representa o altar. Há uma tentativa constante de modernizar a liturgia, mas isso não é modernidade, é profanação. Esse tipo de abuso é um reflexo de falta de formação litúrgica e espiritual que assola boa parte da igreja hoje. Muitos padres e até mesmo bispos parecem ter perdido a noção do que significa o altar e a Eucaristia. A liturgia não precisa de criatividade ou inovação. Ela precisa de reverência, amor e fidelidade ao que Cristo nos deixou. Ver um altar tratado como um cenário qualquer é doloroso, mas também nos faz refletir sobre o papel que cada um de nós deve ter como defensores do sagrado. Não podemos permitir que o altar seja banalizado dessa forma. Se ficarmos em silêncio, seremos cúmplices dessa profanação. Precisamos rezar e agir com caridade, mas também com firmeza, para que o altar volte a ser respeitado como o coração da nossa igreja. Meus irmãos, se ainda restava alguma dúvida sobre a gravidade da crise que enfrentamos, esse caso de Boadilla del Monte é uma prova clara de que precisamos de uma verdadeira renovação espiritual, não apenas nas estruturas da igreja, mas nos corações dos fiéis e daqueles que têm a missão de guiar o povo de Deus. Que esse triste episódio nos motive a sermos luz e sal, testemunhas vivas de amor e respeito ao que é sagrado. Assistam agora o vídeo. Diante de tudo isso, irmãos, surge uma pergunta inevitável: como nós católicos devemos reagir a esses abusos? Será que basta ficarmos indignados, compartilharmos vídeos nas redes sociais e lamentarmos o rumo que as coisas estão tomando? Eu acredito que não. Nossa fé nos chama a agir, a sermos guardiões do que é sagrado e defensores da nossa igreja, mesmo nos tempos mais difíceis. A primeira coisa que precisamos fazer é rezar, e muito. Não há renovação verdadeira sem oração. Devemos pedir a Deus que abra os olhos daqueles que estão à frente das paróquias e dioceses, para que entendam o que realmente significa zelar pelo altar e pela liturgia. Mas além de rezar, precisamos nos formar, porque sem conhecimento nossa indignação pode se transformar apenas em um grito vazio. É essencial estudarmos o que a Igreja ensina sobre a liturgia, documentos como a Redemptione Sacramentum e as instruções do Concílio Vaticano II nos mostram como a liturgia deve ser celebrada, com reverência e fidelidade. Assim, quando presenciarmos um abuso,
saberemos como agir de forma correta e caridosa, buscando corrigir sem causar divisões. Também precisamos ter coragem de nos posicionar. Não é fácil se levantar contra abusos, principalmente quando eles vêm de líderes que deveriam ser exemplos de zelo e santidade. Mas é nosso dever, como fiéis, defender o que é sagrado. Claro, isso deve ser feito com respeito e humildade, mas não podemos nos calar do que diz respeito a Cristo e a nossa fé. Outra atitude importante é fortalecer as comunidades paroquiais. Quando a comunidade está unida, bem formada e ativa, é muito mais difícil que abusos passem despercebidos ou sejam tolerados. Precisamos nos envolver mais na vida da igreja, participando das pastorais, dos grupos de oração e sendo a presença constante nas celebrações. E por último, quero fazer um apelo: não percam a esperança. Mesmo diante de tantos abusos e profanações, a Igreja é de Cristo e Ele mesmo prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A crise que enfrentamos hoje é dolorosa, mas não é o fim. Deus está no controle e se cada um de nós fizer a sua parte, podemos contribuir para a renovação e o resgate da sacralidade na liturgia. Então, irmãos, que esse vídeo seja um chamado para todos nós, não apenas para nos indignarmos, mas para agirmos, para sermos instrumentos de mudança dentro da nossa igreja. Rezem, estudem, posicionem-se e confiem, porque a vitória final já pertence a Cristo. E cabe a nós caminhar com Ele, protegendo e defendendo o que é santo. Meus irmãos, chegamos ao final deste vídeo, mas o assunto que abordamos aqui não termina com essas palavras. Pelo contrário, ele exige de nós uma reflexão profunda e uma atitude concreta como católicos. Os abusos litúrgicos que testemunhamos, seja no Brasil ou no mundo, são um reflexo de uma crise espiritual que atinge nossa igreja. E é nosso dever, como membros do corpo de Cristo, sermos vigilantes e comprometermos em defender o que é sagrado. Eu sei que muitas vezes dá uma sensação de impotência, um altar transformado em cenário, em chiqueiro ou em palco para ideologias contrárias à fé nos faz perguntar: o que mais pode acontecer? Mas não podemos permitir que a indignação nos paralise. Pelo contrário, ela deve nos mover à oração, ao estudo e à ação. Devemos ser luz no mundo, mesmo quando a escuridão parece prevalecer. O altar não é apenas um espaço físico, ele é o coração da nossa fé, onde Cristo se faz presente de forma real. Se permitirmos que ele seja banalizado, estamos permitindo que o próprio Cristo seja desrespeitado. Por isso, convido você a ser uma voz ativa em sua comunidade, a buscar formação litúrgica e rezar pelos sacerdotes e líderes da igreja, para que eles sejam fiéis à sua missão. E antes de encerrar, quero pedir: compartilhe este vídeo e ajude a levar essa mensagem adiante, porque muitos católicos ainda não têm noção do que está acontecendo ou não sabem como reagir. Juntos podemos criar uma corrente de conscientização e oração que fortaleça a igreja nos tempos difíceis que estamos vivendo. Por fim, lembre-se, a igreja é de Cristo e ele não nos abandonará. Se permanecermos firmes na fé, comprometidos com a verdade e guiados pelo amor, seremos instrumentos de Deus para restaurar a dignidade e a sacralidade que a liturgia merece. Que Deus nos abençoe e que Nossa Senhora interceda por nós e pela Santa Igreja. Vamos em frente com fé, esperança e coragem.